Você acreditaria se alguém te dissesse que foi salvo por um homem que já estava morto há dias? Não é lenda, não é história de internet. Isso aconteceu no interior do Brasil, com um fazendeiro conhecido na região. E até hoje, ninguém conseguiu explicar. O mais perturbador não é o salvamento, é o que veio depois. Porque às vezes, aquilo que te protege não deveria nem estar mais aqui. E quando a morte decide agir, talvez seja tarde demais para entender o porquê. O nome dele era Antônio Ribeiro, um homem simples, conhecido em uma pequena região rural, próxima à cidade de Ji-Paraná. Dono de uma fazenda isolada, cercada por mata fechada e estradas de terra quase nunca movimentadas, ele vivia uma rotina tranquila, pelo menos até aquela noite. Antônio não era do tipo que acreditava em histórias estranhas. Cresceu ouvindo relatos de assombração, vultos na estrada e vozes no meio do mato. Mas sempre dizia que aquilo era coisa de gente impressionável. Só que tudo mudou em uma madrugada fria de julho. Ele voltava da cidade depois de resolver alguns problemas, dirigindo sua caminhonete velha por uma estrada escura, iluminada apenas pelos faróis amarelados do veículo. O silêncio era tão intenso que parecia engolir qualquer som ao redor. Nenhum vento, nenhum inseto, nada. Foi quando, no meio do caminho, ele viu algo que fez seu corpo travar. Um homem, parado, no meio da estrada, imóvel, de cabeça baixa, como se estivesse esperando por ele. Antônio diminuiu a velocidade quase sem perceber, como se o próprio corpo estivesse reagindo antes da mente entender o que estava acontecendo. Os faróis da caminhonete iluminaram melhor a figura. E foi aí que algo começou a parecer errado. O homem não fazia nenhum movimento, nenhum gesto, nem sequer levantava a cabeça diante da luz forte que o atingia diretamente. Era como se ele estivesse desligado. Por um instante, Antônio pensou que pudesse ser alguém machucado, talvez perdido na estrada. Encostou o pé no freio com mais força, o coração acelerando sem motivo claro. Quando o veículo finalmente parou a poucos metros da figura, ele abriu levemente a porta, ainda sentado, e gritou: "Ei, tá tudo bem aí?" Nenhuma resposta. O silêncio continuava pesado, sufocante. Então, criando coragem, Antônio saiu do carro. Cada passo que ele dava parecia mais difícil que o anterior. O chão de terra seca rangia sob seus pés, ecoando de forma estranha no vazio da madrugada. Quando ele se aproximou o suficiente para ver o rosto do homem, seu estômago revirou. A pele era pálida demais, os olhos completamente abertos, mas sem vida. E havia algo ainda pior, um cheiro forte, azedo, inconfundível, cheiro de morte. Antônio recuou imediatamente, o corpo tomado por um frio intenso. Aquilo não era alguém perdido, nem ferido. Aquilo era um cadáver de pé no meio da estrada. E antes que ele pudesse reagir, o homem levantou lentamente a cabeça e olhou diretamente para ele. O olhar daquele homem não tinha vida, mas também não era vazio. Era como se alguma coisa desconhecida e antiga estivesse ali dentro, observando Antônio com uma calma perturbadora. Ele tentou dar mais um passo para trás, mas suas pernas simplesmente não responderam. Era como se o corpo tivesse sido tomado por um medo primitivo, algo que ia além da razão. O homem morto inclinou levemente a cabeça. E então fez um gesto lento com o braço, apontando para o lado da estrada, em direção à mata fechada. Antônio engoliu seco. Aquilo não fazia sentido. Nada fazia. Mas, naquele momento, um som cortou o silêncio absoluto da madrugada. Um estalo alto, vindo logo atrás da caminhonete. Instintivamente, Antônio virou o rosto, e o que ele viu fez seu sangue gelar. A poucos metros do carro, onde ele teria passado se não tivesse parado, uma enorme árvore havia desabado, bloqueando completamente a estrada.
O tronco grosso ainda soltava poeira e folhas como se tivesse caído segundos antes. Se ele não tivesse parado, teria sido esmagado. O coração dele disparou, o ar faltando nos pulmões. Aquilo tinha acabado de salvar a vida dele. Lentamente, quase com medo do que encontraria, Antônio virou novamente para o homem, mas ele já não estava mais lá. Nem pegadas, nem sinal algum. Apenas o vazio. E um silêncio ainda mais pesado do que antes. Antônio ficou parado por alguns segundos, tentando processar o que tinha acabado de acontecer. O coração ainda batia descompassado, como se quisesse fugir do peito. Ele olhou novamente para a estrada bloqueada pela árvore, depois para o ponto exato onde o homem estava segundos antes. Nada. Nenhum rastro, nenhuma marca no chão seco. Era como se aquela presença nunca tivesse existido. Tremendo, ele entrou de volta na caminhonete e trancou as portas imediatamente, como se aquilo pudesse protegê-lo de algo que ele nem sabia explicar. As mãos suavam enquanto ele ligava o motor e dava ré, desviando da árvore caída para conseguir voltar por um caminho alternativo. Durante todo o trajeto até a fazenda, Antônio não conseguiu tirar aquela imagem da cabeça. Os olhos abertos, o cheiro, o gesto silencioso apontando para a morte que o esperava poucos metros à frente. Quando finalmente chegou em casa, o dia já começava a clarear, mas a sensação dentro dele era de que a noite ainda não tinha terminado. Ele não contou nada para ninguém naquele momento. Preferiu guardar aquilo só para si, tentando convencer a própria mente de que tudo não passava de um delírio causado pelo cansaço. Mas no fundo, bem no fundo, Antônio sabia. Aquilo foi real. E o que quer que fosse, ainda estava por perto. Nos dias seguintes, Antônio tentou retomar a rotina como se nada tivesse acontecido. Acordava cedo, cuidava do gado, verificava as cercas, tudo exatamente como sempre fez. Mas havia algo diferente. Um peso constante no ar, como se a fazenda inteira estivesse observando. À noite, o silêncio que antes era comum, agora parecia vivo, carregado de uma presença invisível que o deixava inquieto. Foi na terceira noite que as coisas pioraram. Antônio estava deitado, tentando dormir, quando ouviu passos do lado de fora da casa. Como alguém caminhando sem pressa pela varanda de madeira. Ele ficou imóvel, prendendo a respiração. Os passos pararam bem em frente à porta. Então, 3 batidas secas ecoaram. Toque, toque, toque. O som reverberou dentro da casa, atravessando o peito dele como uma lâmina fria. Antônio não se mexeu, não respondeu. Ficou ali, paralisado, encarando a porta no escuro. Depois de alguns segundos que pareceram minutos, os passos recomeçaram, se afastando lentamente até desaparecerem no silêncio da madrugada. Na manhã seguinte, tomado por um medo que ele não conseguia mais ignorar, Antônio decidiu ir até a cidade buscar alguma explicação. Foi então que ele ouviu algo que fez suas mãos gelarem. Um morador antigo comentou sobre um homem chamado Sebastião, que havia morrido dias antes, encontrado justamente naquela mesma estrada. E o detalhe que fez o mundo de Antônio girar foi a descrição. Roupas simples, corpo pálido, olhos abertos, exatamente como ele viu naquela noite. O nome Sebastião ecoou na mente de Antônio como um aviso tardio. Como se todas as peças finalmente começassem a se encaixar de uma forma que ele preferia não entender. Ele tentou disfarçar a reação diante do morador, mas suas mãos tremiam levemente. Perguntou, com a voz baixa, onde exatamente aquele homem havia sido encontrado. A resposta veio sem hesitação, na mesma estrada, no mesmo ponto onde ele tinha parado naquela madrugada. Antônio sentiu um vazio abrir no peito. Não havia mais como negar. Aquilo que ele viu não era um homem vivo, era algo que já deveria estar enterrado. Ainda assim, a história não terminava ali.
O morador comentou outro detalhe, quase como quem relembra algo sem importância. Disse que Sebastião era conhecido por ajudar viajantes perdidos naquela região. Um homem simples, calado, mas sempre disposto a orientar quem precisasse, mesmo depois de morto. Parecia que aquilo não tinha mudado. Antônio voltou para a fazenda com a cabeça em conflito. Parte dele queria acreditar que tudo aquilo era coincidência, mas outra parte sabia que não era. Naquela noite, ele decidiu não dormir. Ficou sentado na sala, com uma espingarda apoiada ao lado, observando a porta como se esperasse por algo. As horas passaram devagar, até que, exatamente no mesmo horário da noite anterior, os passos voltaram. Lentos, arrastados, parando novamente diante da porta. Só que dessa vez, não houve batidas. Houve algo pior. Um leve rangido, como se alguém estivesse tentando girar a maçaneta, devagar, com paciência. O som da maçaneta girando lentamente parecia arranhar os nervos de Antônio por dentro. Cada pequeno movimento metálico ecoava na casa inteira, como se o silêncio estivesse sendo quebrado à força. Ele segurou a espingarda com firmeza, o dedo tremendo próximo ao gatilho. Mas não teve coragem de se aproximar da porta. Algo dentro dele gritava que aquilo não era mais sobre proteção. Era sobre não ultrapassar um limite que jamais deveria ser cruzado. O rangido parou. O silêncio voltou, pesado, sufocante. E então, do outro lado da porta, uma voz baixa surgiu, rouca, arrastada, quase um sussurro vindo de um lugar onde não deveria existir som algum. Eu te salvei. Antônio sentiu o corpo gelar completamente. Agora você precisa me ajudar. O ar ficou denso, difícil de respirar. Aquilo não era um pedido, era uma cobrança. Na manhã seguinte, a porta estava entreaberta. Nenhum sinal de arrombamento, nenhuma pegada. Mas algo havia mudado. Dias depois, vizinhos começaram a notar um comportamento estranho em Antônio. Ele falava pouco, evitava sair e às vezes era visto caminhando sozinho pela estrada durante a madrugada, parando exatamente no mesmo ponto onde tudo começou, como se estivesse esperando alguém ou respondendo a algo. Meses depois, Antônio simplesmente desapareceu. A caminhonete foi encontrada aberta, a poucos metros da mesma árvore caída. E desde então, alguns moradores afirmam que, em noites silenciosas, é possível ver dois homens parados no meio da estrada. Um deles, imóvel. O outro, com a cabeça baixa, como se agora também estivesse esperando. Se essa história mexeu com você, se fez você questionar o que existe além do que podemos ver, então se inscreve agora no canal Contos da Escuridão, porque aqui nem toda história termina quando deveria.